Boa noite. Então, dando início à nossa jornada, nós já estamos com quase 200 pessoas juntando as duas plataformas de apresentação. Eu gostaria de apresentar o nosso primeiro palestrante da noite. Então, o Dr. Oscar Rockenbach Pereira, graduado em Medicina pela Universidade Sul de Santa Catarina, cirurgião geral e cirurgião vascular e especialista em transplante renal pelo Hospital São Lucas da PUC. Atualmente integrante e preceptor do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular também do Hospital São Lucas. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Eu vou compartilhar a tela aqui. Estão vendo a apresentação? Sim, tá tudo certo. Tudo certo? Tá, perfeito. Então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar a Liga CIV pela jornada, tá? Parabenizar por todo o trabalho que vocês têm feito, tá? E hoje a gente vai começar falando sobre propedêutica vascular na sala de emergência, que seria a semiologia vascular, tá? Que é uma aula um pouco mais básica, mas que é muito importante para a formação e para vocês poderem criar as hipóteses diagnósticas de vocês. Tá? Então, a propedêutica ela é baseada na anamnese no exame físico, então a história clínica que o paciente vai contar para vocês e o exame físico que vocês vão realizar, para vocês poderem gerar uma hipótese diagnóstica. Tá? A hipótese diagnóstica, então, vocês vão ter que ter um conhecimento, pelo menos básico, da patologia, tá? Para vocês terem o pensamento nela, porque senão a patologia ela vai estar passando na frente de vocês, vocês vão olhar, vão examinar, mas sem conhecer, não vão conseguir criar essa hipótese. Então, a primeira coisa é criar conhecimento sobre as patologias. Então, aqui eu cito diversas patologias vasculares que se apresentam na emergência, que a gente tem que fazer o diagnóstico para iniciar o tratamento. Então, a oclusão arterial aguda, trombose venosa profunda, isquemia crítica do membro, aneurisma de aorta abdominal roto, dissecção de aorta, pé diabético, entre outras patologias que tem, essas são algumas das mais comuns. Então, começando sobre a história clínica do paciente. A gente vai fazer a identificação do paciente. Então, paciente, o gênero do paciente, o que que importa? Pacientes do gênero masculino são pacientes que têm mais comumente doença aterosclerótica, paciente com doença arterial periférica obstrutiva, aquele paciente que pode evoluir para uma isquemia crítica, geralmente o mais comum é em homens. Óbvio que também ocorre em mulheres, mas é o padrão mais comum. Algumas vasculites são mais comuns em pacientes do sexo feminino. Quanto à idade, então, pacientes mais idosos têm maior prevalência da doença aterosclerótica. Então, a gente já tem esse pensamento nesses pacientes mais idosos. Quanto à profissão, o que importa a profissão do paciente? A gente sabe que algumas profissões, por exemplo, pacientes que fazem esforço repetitivo com a mão, com os dedos, podem gerar alteração de cor nesses dedos e levar o paciente a querer buscar a emergência. Assim como pacientes que também trabalham em locais muito frios, como frigoríficos. Apesar de eles usarem EPIs, pode acontecer de ele ter alguns fenômenos, como o fenômeno de Renault, com alteração de cor, de coloração nos dedos e levarem eles à emergência. E quanto à história da doença atual do paciente, o que levou lá o paciente para ir para a emergência. A dor é o sintoma mais comum de levar o paciente para a emergência. Às vezes o paciente tem alteração de cor, tem algumas outras alterações, mas ele não vai para a emergência porque ele não tem uma sensação, ele não tem a sensibilidade daquilo. E quando ele começa a sentir dor, é o momento que ele acaba indo para a emergência. E como é que a gente vai caracterizar a dor? A dor na doença vascular ela pode ocorrer em vários locais. O local mais comum que a gente vê é na perna, no membro inferior. Geralmente, vascular é chamado na emergência. Mas existem outros locais, como dor torácica, no paciente com dissecção de aorta, dor abdominal, como no aneurisma roto. Então, a gente tem que localizar onde que é essa dor. Então, como é que é o tipo da dor? Como que o paciente refere que é a dor? É uma dor em aperto? É uma queimação? É um choque que o paciente sente? Ou ele diz que tem uma sensação de cãibra?
ou uma dor abdominal, a sensação é de cólica, onde que é a localização da dor e se essa dor ela irradia para algum lugar. Por exemplo, uma dor abdominal que está irradiando para a região lombar, um aneurisma roto pode acontecer, ou uma dor torácica irradiada para a região interescapular, como na dissecção aórtica. E o tempo de início e duração. A gente sabe que o tempo de início é importante, tá? Até para a classificação desses pacientes, e a gente ter uma ideia de quando que essa doença começou a agravar no paciente. Por exemplo, na oclusão arterial aguda, tem pacientes que sabem exatamente o horário, às 3 da manhã eu comecei com dor. Então, é bem pontual. E também é importante a gente saber a duração da dor. Às vezes é um paciente que já tinha uma dor menor há um mês e hoje piorou a dor. Então, isso é importante na caracterização. Alguns fatores associados, tanto de alívio quanto de piora. Por exemplo, em membro inferior, o paciente refere que alivia a dor com a perna para baixo. Ou, não, melhora a minha dor quando eu elevo o membro. Então, isso são fatores importantes da gente caracterizar a doença. E sintomas associados com a dor. O paciente começou com dor e associado teve alteração da cor do membro. Ou associado começou a esfriar muito o pé. Então, são alguns fatores para a gente ir caracterizando a dor e analisando o quanto que ela está afetando no paciente junto com outros sintomas. Um sintoma importante, tá, que geralmente não leva o paciente para emergência, mas é importante a gente questionar o paciente, é a claudicação intermitente, porque o paciente ele pode ter um agravamento da claudicação se tornando um quadro de isquemia crítica ou evoluindo com uma oclusão arterial aguda. Então, a claudicação intermitente ela é patognomônica de doença arterial periférica. E o que é a claudicação intermitente? É aquele paciente que caminha em uma certa distância até ele ter dor, ele para, reposa, melhora da dor, caminha de novo. Geralmente, a gente consegue caracterizar a distância que esse paciente caminha. Ele consegue falar, eu caminho 1 quadra e eu tenho que parar para descansar e aí eu volto a caminhar. E essa dor ela pode ser localizada. Pode ser na panturrilha, pode ser na coxa ou na nádega. O padrão mais comum é na panturrilha, mas em oclusões mais altas, pode acontecer do paciente ter dor na nádega ou na coxa. E essa dor ela pode ser tanto com um cansaço, quanto fraqueza, aperto, cãibra. É muito subjetivo de cada paciente. O edema, então, o inchaço que o paciente fala. Então, quanto tempo que começou? Foi abrupto? Foi um paciente que começou com edema de um dia para o outro, ou ele já vem tendo um enxume na perna, o edema ele vem acontecendo já há alguns meses e piorando. Os fatores de alívio piora. O paciente refere que piora quando bota o membro para baixo, ou alivia quando ele eleva o membro. E quais os sintomas associados? Se o paciente tem dor associado ao edema, se o paciente tem alteração de cor associado ao edema, se altera motricidade, se altera a sensibilidade do pé, da perna. E sintomas neurológicos. Alguns sintomas neurológicos podem aparecer nos pacientes, como, por exemplo, parestesia, que é uma sensação subjetiva de alteração cutânea do paciente. Ele pode sentir queimação, ele pode sentir como se tivesse agulhas fincando. Pode também apresentar hipoestesia, que seria a diminuição da sensibilidade, a anestesia, que é a falta da sensibilidade, paresia, que é a diminuição da força, ou paralisia, que é a perda do movimento. E é interessante a gente citar, porque em 21% dos casos de oclusão arterial aguda, pode ser o primeiro sintoma. O paciente, o primeiro sintoma que ele pode ter pode ser uma paralisia, pode ser a perda da sensibilidade. Geralmente vem acompanhado da dor e do resfriamento. Então, isso é muito importante, a gente está caracterizando e perguntando para o paciente, por exemplo, na oclusão arterial aguda, porque isso altera a classificação do paciente, como a gente vai ver depois na aula de oclusão arterial aguda. Quanto ao esfriamento das extremidades. Então, tem pacientes que vêm para dizer que realmente esfriou o membro, não está conseguindo aquecer o membro. Tá? Então, é importante a gente caracterizar quanto tempo que aconteceu isso e os sintomas associados. Se ele tem dor ou só resfriou o pé, ou ele tem dor associada à alteração de cor e o resfriamento do membro. Então, a gente sempre deve estar associando esses sintomas, sempre questionando o paciente. A alteração de cor. Então, palidez, cianose e rubor. São algumas das alterações de coloração que a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, a palidez, no paciente com oclusão arterial aguda, o membro vai se tornar pálido, como é a primeira imagem que a gente tem dos dois pés, um pé com
coloração normal, e já o outro pé pálido. Ou, às vezes, no fenômeno de Renault, tá? Que é o primeiro evento de alteração de cor, que é a palidez, que é a segunda imagem. Cianose a gente pode apresentar, por exemplo, também no fenômeno de Renault, que acontece quando é a segunda fase do fenômeno de Renault, ou também em casos de isquemia crítica, por exemplo, pacientes que têm alteração da circulação e vai causando alteração da cor. Rubor também pode ser apresentado, pode apresentar em sintomas inflamatórios, por exemplo, uma erisipela, como no caso ali da última imagem, mas também pode apresentar em quadros de flebite, que a gente vai ver nas outras imagens. Alterações tróficas, o que são? São feridas, úlceras ou gangrena, que é a necrose. Tá? E é importante a gente caracterizar. Esse é outro sintoma muito comum que leva o paciente aí para a emergência, que é quando o paciente acaba se apavorando, porque começou a ficar preto o dedo, ou começou a abrir uma ferida que não está cicatrizando há muito tempo e começou a aumentar a ferida. Então, é importante a gente ter a característica de quanto tempo faz que começou aquilo. Geralmente, um dedo não fica preto de um dia para o outro. Então, a gente tem que questionar o paciente se ele teve algum trauma associado, ele bateu, fez uma ferida, não cicatrizou, ou bateu o dedo ficou roxo e evoluiu para ficar com necrose. Perguntar se aquela área que está com a ferida ou com a necrose ela é dolorosa ou não. A progressão, por exemplo, uma ferida, ela começou bem pequenininha, foi aumentando, foi piorando o padrão, ou ela foi progredindo, piorando com secreção, piorando, ficando com eritema em torno da ferida, com sinais de infecção. E a localização dessa úlcera. Também é importante a gente caracterizar o local, tá? Tanto da úlcera quanto do local de necrose. Quanto à história mórbida pregressa do paciente ou antecedentes pessoais do paciente, o que é importante? Então, as comorbidades desses pacientes, então, diabético, hipertenso, se teve infarto prévio, AVC prévio, obesidade, arritmias, muitos são fatores de risco para a doença aterosclerótica, que é grande parte dos nossos pacientes tem aterosclerose. Então, uso de medicações diárias desses pacientes, o paciente usa antiagregantes, o paciente usa estatinas, o paciente usa algum antiarrítmico, se o paciente usa algum anticoagulante. Então, é importante a gente saber quais as medicações que usa, se usa medicação para diabetes, se é insulino dependente ou não, se usa medicação para pressão, a gente tentar saber se esse paciente tem a pressão controlada, diabetes controlada, sempre questionar o paciente. Muito importante, cirurgias prévias. Então, a gente saber se o paciente já operou, principalmente no nosso caso, cirurgias vasculares, se o paciente fez uma ponte, se o paciente já fez alguma angioplastia, que eles entendem como uma molinha. Então, eu já botei molinha na perna, então é importante a gente saber. Puerpério e gestações, tá? Se a paciente é gestante, se ela está em puerpério, é importante porque aumenta os riscos do paciente poder ter trombose. Fraturas ou quadros de período prolongado de repouso, também pelo aumento de risco de trombose, aquele paciente que teve uma fratura, ficou um tempo em repouso e depois evoluiu com edema do membro. Então, é importante a gente saber. Histórias de neoplasia, doença inflamatória intestinal ou trombofilias, que também são patologias que acabam tendo um quadro de hipercoagulabilidade com maior risco de trombose venosa. Tá? O uso de anticoncepcional ou reposição hormonal também por esse risco maior de trombose. Trauma prévio em trajeto vascular. Isso a gente vai ver na aula de trauma vascular com o Dr. Alfredo também. Pacientes podem ter tido um trauma prévio, uma contusão, ou teve uma lesão por arma branca ou por arma de fogo, e depois ficou um abaulamento na região, às vezes depois que o paciente foi de alta, não sabe que tem aquele abaulamento ali que surgiu, mas não sabe o que era. Então, é importante a gente questionar se teve algum trauma naquela região. Tabagismo, um dos fatores mais comumente acometem nossos pacientes, que os pacientes são muito tabagistas, têm muita dificuldade de cessar tabagismo. Então, é importante a gente questionar quanto tempo faz que o paciente fuma, se parou de fumar há quanto tempo, e o uso de drogas ilícitas. A gente sabe que esses pacientes que usam drogas ilícitas, às vezes eles fazem injeção nas veias periféricas, podem fazer quadros de flebite com infecção, também podem fazer, às vezes, injeção intraarterial com oclusão arterial, e às vezes eles fazem injeção intraarterial mesmo sem saber que está injetando na artéria. Quanto a antecedentes familiares, o importante é questionar quanto à história familiar de aneurisma ou trombose nesses pacientes,
até para ver se às vezes o paciente tem uma história de trombofilia na família, mas não sabe. Aneurisma, às vezes existem síndromes genéticas que também os familiares não sabem, e vem algumas gerações tendo quadros de aneurisma e não se sabe. Dissecção aórtica também, por exemplo, a síndrome de Marfan, os pacientes podem apresentar esse quadro. Tá? Doença aterosclerótica na família, infarto, história de AVC prévio na família, também é importante a gente questionar. E agora entrando no exame físico. Então, inicialmente a gente vai fazer a avaliação dos sinais vitais do paciente. Então, frequência cardíaca, importante a gente ver se o paciente está taquicárdico ou não. Às vezes o paciente pode vir com um pé diabético e está taquicárdico por sepse. Importante a gente avaliar ritmo cardíaco, se o ritmo cardíaco é irregular, por exemplo, numa oclusão arterial aguda embólica, tá? Isso já nos chama atenção. Pressão arterial do paciente num choque séptico pode estar com pé diabético, vai estar hipotenso. Avaliar a saturação de O2 e temperatura corporal. O paciente pode estar febril no quadro séptico. O paciente às vezes vem com uma úlcera com pé diabético e chega no hospital séptico. Quanto à inspeção, então, trajetos arteriais, a gente deve fazer toda a avaliação. Na busca de massa pulsátil, por exemplo, um aneurisma, ou às vezes em trajetos vasculares com trauma prévio, pseudoaneurisma. Ferimentos abertos no trauma, presença de sangramento ativo, a gente vai ver também com o Dr. Alfredo na aula de trauma. Aqui um vídeo de um paciente com aneurisma de aorta abdominal. Eu não sei como é que vai ficar para vocês, mas é um vídeo bem interessante. É um paciente com uma massa pulsátil abdominal, com aneurisma de aorta abdominal. Então, esse é outro quadro que é importante a gente avaliar nesses pacientes. Quanto à coloração da extremidade, tá? Então, a gente vai avaliar na inspeção a presença de palidez, cianose não fixa ou cianose fixa. Tá? Qual a diferença da cianose não fixa e fixa? Isso a gente vai ver na palpação, que quando a gente palpa, a gente faz a digitopressão da região que está com cianose. Se ela desaparecer, ela é dita não fixa. Se ela não desaparece, ela é dita fixa. E o que significa cianose fixa? Significa que já teve uma microtrombose naquela região, e provavelmente isso vai evoluir para uma necrose naquela região ali. Rubor em trajeto venoso, por exemplo, na flebite, que é uma área inflamada, fica com esse rubor bem chamativo, o paciente geralmente tem dor local. Por exemplo, um rubor intenso distal na perna, num quadro de erisipela. E cianose, pode apresentar cianose, alteração de coloração distal, pode ter um quadro já mais de isquemia crítica de membros. Por exemplo, esse caso que eu trouxe aqui, um caso de flegmásia, que é uma trombose maciça, uma trombose venosa maciça. Quanto a alterações tróficas, então necrose e gangrena, ou gangrena, ela pode ser seca ou pode ser úmida. Então, a necrose seca é a mumificação do tecido. Fica aquela necrose que fica uma casca. Geralmente, ela tem um sulco de delimitação. Você consegue ver bem a transição entre a parte que está necrótica e a parte sadia. Tá? Como nas duas fotos ali acima. E as necroses úmidas já são aquelas necroses infectadas, que elas realmente são úmidas, elas geralmente são associadas com sinais flogísticos, tá? Vem com rubor, calor local, tem odor fétido, vai ter secreção, é nesse quadro que está à direita aí da necrose úmida, que é um pé diabético infectado. As úlceras, o que é importante a gente avaliar já na inspeção? Então, a localização, em qual local essa úlcera se apresenta. A gente sabe que as úlceras isquêmicas, elas ocorrem geralmente em áreas de podos e antepé, mas podem ocorrer em outros locais. Úlceras venosas já ocorrem mais em região dos maléolos, mais em maléolo medial. E a gente deve avaliar bordos, se os bordos são regulares ou irregulares. Sinais flogísticos associados, que é muito importante, para a gente avaliar a infecção dessa úlcera. Então, avaliar se tem purulência, se tem hiperemia, avaliar se essa úlcera ela é rasa ou profunda e se ela tem o fundo limpo ou com fibrina. O fundo limpo é aquele fundo mais vermelho, que nem na última imagem, e o fundo com fibrina é mais amarelado, que nem na primeira imagem. Quanto a edema na inspeção, a gente deve avaliar se ele é uni ou bilateral, tá? E se é associado com alteração de coloração. Então, a gente já vai na inspeção avaliar se os dois lados ou um lado está com edema e se tem alteração de cor.
Cicatrizes e cirurgias prévias, é importante. Às vezes o paciente ele não sabe relatar que tipo de cirurgia ele fez. Então, pelo tipo de cicatriz, a gente tenta imaginar o que o paciente fez. Então, é importante relatar quais cicatrizes que o paciente tem. Por exemplo, na esquerda, um paciente com laparotomia mediana e 2 inguinotomias, ou o paciente que fez uma cefanectomia ou uma ponte femoropoplítea, tem essa incisão na região medial da perna. Posição do paciente. Os pacientes isquêmicos, eles às vezes apresentam algumas posições. Por exemplo, o membro pendente. Os pacientes, quando eles têm isquemia na perna, eles acabam deixando, quando eles estão na maca, eles ficam com a perna deitada para o lado. Ela fica caída para o lado. Para a gravidade ajudar, quando a gravidade aumenta a pressão, acaba aumentando um pouquinho a circulação ali, alivia a dor temporariamente para o paciente. Ele acaba ficando nessa posição. E outra posição é a flexão antálgica, geralmente massageando o membro, ele fica com a perna fletida e fica massageando a perna, que aquilo ali acaba dando um alívio para ele. E isso acaba gerando uma anquilose antálgica, o paciente acaba não conseguindo depois esticar mais a perna e, invariavelmente, isso acaba sendo uma indicação de amputação. Quanto à palpação, a temperatura cutânea, a gente deve palpar com o dorso dos dedos, vai estar aumentado em situações com maior fluxo, como fístula arteriovenosa, em aneurismas mais superficiais e nos quadros de infecção e inflamação. Tá? E ela vai estar diminuída nos quadros de isquemia. Tá? A gente vai avaliar nível de temperatura. A gente vai avaliando desde lá do pé até que nível começa a esquentar a perna, que é o nível de temperatura do paciente. Tempo de enchimento capilar, normal é menor que 2 segundos. Como é que a gente avalia? A gente faz a pressão sobre o leito ungueal e a gente avalia o tempo de enchimento. Geralmente o tempo normal é menor que 2 segundos, vai estar aumentado nos pacientes que têm doença arterial periférica. Palpação de frêmitos. Então, é a palpação leve de trajeto arterial, hematoma, tumor ou local de traumatismo, em que a gente vai sentir um tremor sincrônico à pulsação, que ocorre pela vibração na artéria. Quando passa na artéria, ele causa um turbilhonamento e esse turbilhonamento gera essa vibração. Isso pode acontecer em alguns fatos. Estenoses arteriais muito importantes, fístulas arteriovenosas, que é o mais comum de fazer palpação, que é aqueles pacientes renais crônicos que fazem fístulas para dialisar, e em quadros de aneurismas. Palpação das artérias. Então, aqui uma parte importante. A artéria ela deve ser comprimida contra um plano ósseo pelos dedos indicador, médio e anular. A gente pode palpar algumas artérias, como a carótida, subclave, axilar, braquial, radial e ulnar, sendo do membro superior mais importante braquial e radial. E a gente pode palpar a aorta, femoral, poplítea, tibial, posterior e pediosa. Então, é muito importante a palpação dos pulsos. Isso nos traz bastante informação. Aqui uma imagem do Dr. Maffei, do livro de doenças vasculares periféricas, sobre a palpação de pulso. Então, o pulso braquial, ele é palpado lateral ao epicôndilo medial, entre o epicôndilo lateral e o tendão do bíceps. O pulso radial é palpado lateralmente ao tendão flexor do punho. Tá? E do membro inferior, a femoral, a gente palpa no terço médio entre a espinha ilíaca antero-superior e o tubérculo púbico, ali vai estar passando os vasos femorais. O poplíteo, que geralmente as pessoas têm um pouco mais de dificuldade na palpação. Geralmente a gente palpa com a mão em garra, como está exemplificado. A gente tenta traçar uma linha média no joelho, geralmente o pulso vai estar levemente lateral à linha média. Então é onde a gente tenta procurar o pulso poplíteo. E o pulso pedioso, que ele é palpado lateralmente ao tendão extensor do hálux, e o tibial posterior, que fica posterior ao maléolo posterior. Então, são os pulsos que a gente vai palpar nos membros inferiores, e que é bastante importante para a gente saber como que está a amplitude desses pulsos, que é uma das características que a gente vai ter que anotar. Qual a intensidade do pulso? Existem várias características na palpação do pulso, mas a intensidade vai ser o mais importante. Tá? A ausência de pulso a gente caracteriza como 0, um pulso diminuído como 1, pulso normal 2 e pulso aumentado 3. E a gente sempre deve comparar com o vaso contralateral, até para a gente ter uma comparação para dizer que é normal, se é diminuído, se é aumentado. Tá? Vai ser geralmente aumentado, pulso 3, quando o paciente tem aneurisma.
Muito comum quando o paciente tem aneurisma de Poplite, a gente acaba palpando na região posterior. O edema, então, sinal de cacifo ou sinal de Godet, tá? A gente vai fazer a palpação e a medida de circunferência. Sempre é o ideal a gente medir a circunferência para fazer comparação com o membro contralateral e para depois, posteriormente, ver a melhora desse paciente. E a classificação do edema eu botei na tabela, mas a gente pode fazer a magnitude de 1 a 4 cruzes, e a magnitude ela vai por milímetros de profundidade ou o tempo que leva para desaparecer o cacifo. Sensibilidade e motricidade também é muito importante a gente avaliar, principalmente assim, pacientes com oclusão arterial aguda. Isso modifica a nossa classificação e o tempo que a gente tem que tratar esse paciente. Então, avaliação de nível de sensibilidade. Aqui eu botei a imagem do estesiômetro, que é os fios de monofilamento. Obviamente, a gente não tem na emergência, a gente acaba não utilizando, a gente avalia com a mão, a gente pega nos dedos do paciente, a gente questiona se o paciente sente que a gente está pegando, até que nível ele sente que está pegando. Então, é importante a gente estar fazendo essa avaliação. E também avaliar a motricidade, tá? Tanto a motricidade dos dedos, do pé, se o paciente consegue fazer flexão e extensão dos dedos, e se ele consegue fazer a dorsiflexão do pé, que é esse movimento de acelerar. Aqui são 2 sinais de pesquisa de trombose venosa profunda. São sinais que têm baixa sensibilidade e especificidade, tá? Mas são sinais historicamente utilizados, que é o sinal de Holmes, que é a dor na panturrilha quando a gente faz a dorsiflexão passiva do pé do paciente, e o sinal da bandeira, que a gente deixa as pernas semifletidas, a gente palpa a panturrilha, e geralmente a panturrilha afetada ela tem uma menor mobilidade, ela tem um empastamento, a área fica mais endurecida, a área da musculatura da panturrilha. E esse é o sinal da bandeira. Quanto à ausculta arterial, então ela deve ser feita nos locais que a gente tem suspeita de estenose, aneurisma, fístula ou traumatismos. E o sopro ele ocorre pela mesma razão quando a gente tem o frêmito, que é o fluxo turbilionar. Então as estenoses, quando tem uma placa que gera um estreitamento na artéria, ocorre a mesma coisa que quando a gente bota o dedo na ponta da mangueira, aumenta a velocidade. Então, quando passa a velocidade ali, o fluxo é muito turbulento e isso acaba gerando um som que a gente consegue auscultar. Mas nem todas as estenoses vão gerar sopro. Então, ele ocorre na dependência da velocidade do que está causando, que está passando naquele fluxo ali. Os aneurismas, eles podem gerar sopro sistólico suave. Tá? Então, a gente pode fazer essa ausculta. E nas fístulas, a gente vai ter o sopro dito em maquinário, que é o sopro que ocorre tanto na sístole quanto na diástole. É um sopro sístole-diastólico. E por último, que faz parte do nosso exame físico, tá? Para nós vasculares, é o índice tornozelo braquial. Então, a gente usa um Doppler, que é esse Dopplerzinho que está na imagem à esquerda. A gente faz uma medida de pressão na artéria tibial posterior e na artéria pediosa. A gente utiliza a maior pressão e compara com a pressão medida no braço. Tá? Essa medida é o índice tornozelo braquial, que a gente tem essa interpretação, que normal é de 0,9 a 1,29. Pacientes com doença arterial periférica leve a moderada de 0,4 a 0,9. E pacientes com doença arterial grave, que são geralmente pacientes com isquemia crítica, que é dor em repouso ou com lesão trófica, vão ser esses pacientes com 0 a 0,4. E existe também um quadro de não compressibilidade, que é maior que 1,3. E geralmente são pacientes diabéticos ou renais crônicos, que têm as artérias muito calcificadas, e aí não consegue, o manguito não consegue fazer a compressão dessa artéria. Então a velocidade, a pressão lá no tornozelo vai vir muito alta em comparação ao braço. E aí a gente acaba não tendo uma fidedignidade nesse valor. E era isso o que eu queria deixar para você sobre propedêutica vascular. É bem interessante a gente ter esse assunto, porque para a gente poder chegar num diagnóstico, a gente tem que ter toda essa avaliação bem detalhada. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer ao Dr. Oscar pela excelente palestra, muito completa a aula. E devido ao tempo, então, as perguntas de dúvidas vão ser respondidas pelo nosso Instagram da Liga, tá? E a gente vai passar, então, para o próximo palestrante. Muito obrigada.